Olá mães, pais e responsáveis. Nesse vídeo eu vou ensinar como usar o nosso material de interpretação de textos. Esse aqui é o nível 4 do caderno de atividades Interpretar para Evoluir. No nível 4, os textos já vêm um pouco mais compridos e isso requer uma maior capacidade interpretativa e de assimilação da criança. Então, se for o caso, eu recomendo que vocês deem uma olhada nas apostilas dos níveis anteriores. Bom, a gente sempre começa fazendo uma leitura corrida do texto junto com a criança. E é interessante no momento da leitura ir focando nos pontos principais com a entonação da voz mesmo. Isso vai ajudar a criança no momento de responder as questões. Em seguida a gente tem as questões e depois de feita a leitura das questões, a gente retorna para o texto, sempre estimulando que a criança encontre no texto a informação que está pedindo. Por exemplo, questão número 1. Qual era o nome da princesa? Vamos lá no texto encontrar onde está essa informação. Uma linda princesa chamada Aurora. O nome da princesa era Aurora. Questão número 2. Onde ela vivia? E aí a gente volta para o texto e procura essa informação. Vivia em um castelo encantado. E aí é interessante estimulando a criança a ir grifando a resposta no texto. Isso vai ajudar ela a visualizar. Atividade 2. Chapeuzinho Vermelho. Então faça a leitura junto com a criança, uma primeira leitura corrida e depois retorna com as informações que a questão está pedindo. Questão número 1. Qual era o nome da menina? Pode ser que a criança se lembre, traga na memória o que foi lido sem precisar voltar para o texto na segunda vez. Isso já é excelente. O nome da menina era Chapeuzinho Vermelho. Questão número 2. O que ela levava na cesta? Vamos procurar. Ela levava uma cesta com doces. E aí estimule a criança a escrever uma resposta completa. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho levava uma cesta com doces. E assim, seguindo as questões sucessivamente. Atividade 3. Atividade 3 é sobre a história da Cinderela. Então faça a leitura do texto e depois retorne para o texto com as questões. Qual era o nome da jovem protagonista? Vamos lá encontrar. Uma jovem chamada Cinderela. Com quem Cinderela vivia? Ela vivia com sua madrasta má e suas 2 filhas. Por que ela não podia ir aos bailes do reino? Então, aonde está essa informação? Cinderela tinha muitas tarefas para fazer em casa. As questões, elas vão servindo como um guia para que a criança consiga ter uma leitura completa, uma melhor assimilação dos textos. E conforme com o tempo, trabalhando a interpretação, isso vai estimulando a autonomia da criança em todas as outras disciplinas. Atividade 4. O gato de botas. Feita a leitura do primeiro momento, no segundo momento a gente vai para as questões. Questão 1. Qual era o nome do gato esperto? Um gato muito esperto chamado Botas. E com quem ele vivia? Ele vivia com seu dono. Questão 3. O que o dono recebeu como herança? O dono recebeu como herança um par de botas. E assim seguindo as questões. Atividade 5. Eu vou fazer uma leitura completa desse texto para a gente ter uma noção como a gente pode trabalhar a entonação no momento da leitura, e isso também auxilia na hora de responder as questões.
a Branca de Neve. Havia uma princesa chamada Branca de Neve que vivia com sua madrasta, a Rainha Malvada. A madrasta era muito vaidosa e sempre perguntava ao espelho mágico: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?" Mas um dia o espelho respondeu que Branca de Neve era a mais bonita de todas. A Rainha Malvada ficou furiosa e decidiu se livrar de Branca de Neve. Ela pediu a um caçador para levá-la para a floresta e matá-la, mas o caçador não teve coragem e deixou Branca de Neve escapar. A princesa encontrou uma casinha dos 7 anões na floresta e decidiu ficar lá. Os anões eram bons e acolheram Branca de Neve. No entanto, a Rainha Malvada descobriu que Branca de Neve estava viva e decidiu matá-la. A Rainha Malvada tentou envenenar Branca de Neve com uma maçã. A princesa mordeu a maçã e caiu em um sono profundo. Somente o beijo do amor verdadeiro poderia acordá-la. Um príncipe chegou à floresta e, ao ver Branca de Neve, apaixonou-se por ela. Ele a beijou e Branca de Neve acordou. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. E aí vamos às questões. Qual era o nome da princesa? A gente volta no texto e encontra a informação. Branca de Neve. Com quem Branca de Neve vivia? Com sua madrasta. O que a Rainha Malvada perguntava ao espelho mágico? Aonde que tá? Aqui. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Questão 4. Quem era considerada a mais bonita de todas pelo espelho? Aonde está essa informação no texto? Branca de Neve era mais bonita de todas. Muito bem, o texto tem mais 40 questões e aí você vai fazendo a leitura, respondendo as questões com a criança, desse jeito como foi mostrado no vídeo. Muito obrigado!